Quando o outro despertar, aí sim a gente vai ficar junto, aí sim acabou tudo. Você já ouviu isso? Você já acreditou nisso? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia Galvez. Eu escuto muito isso, né? Nossa, Júlia, quando é que o outro vai despertar? Quando é que o outro vai entender? E se eu contar para ele, se eu falar para ele do nosso vínculo, né? Eu tô falando, eu tô entendendo. Só falta ele despertar. Como se a pessoa estivesse dormindo e de repente acordasse. É isso e não é isso nem um pouco, tá? Durante os nossos processos, independente do vínculo, tá, pessoal? Seja chama gêmea, seja contrato de ascensão, independente do processo, a gente tem diversos despertares, tá? Em diversos níveis também de despertar. Cada vez que a gente sobe de nível, a gente desperta um pouco mais, a gente desperta um pouco mais. Como eu já expliquei em outros vídeos, esses despertares nunca acabam, tá? Os mestres ascensores, eles continuam evoluindo constantemente, né? Então, estamos constantemente nisso. Agora, uma coisa que eu tenho percebido muito no processo, e cada vez mais, né, com cada vez mais certeza, eu já percebia isso antes, mas agora para mim é muito óbvio. O fato da gente entender que a gente está no processo, o fato da gente entender o vínculo, o fato da gente devorar conteúdo sobre chama gêmea, estudar, ou sobre contrato de ascensão, enfim, sobre a questão da evolução, o fato da gente ir fazendo curas não vai nos impedir de errarmos muito no processo, no caminho. E não é erro, na verdade, né? Quando a gente olha para trás, a gente pode falar, e mesmo já sabendo nossos processos, nossa, aqui eu reagi de tal maneira e essa reação trouxe uma emoção, trouxe uma reatividade na outra pessoa, né? Mas por que você reagiu daquela maneira? Porque o seu mental, o seu mecanismo de defesa, ele ainda de uma certa maneira estava programado para isso. Então, apesar de você ter despertado, apesar de você ter compreendido, você não teve controle sobre o mental ferido que te controla. Então, pode parecer muito desanimador, né? Dito assim, mas não é nem um pouco. O que eu quero dizer é que o processo, como vocês sabem, eles são longos, mas cada vez mais, não é o fato da gente entender que a gente ama aquela pessoa, não é o fato da gente... Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu não estou com o outro porque o outro está casado. Não só, né? Se a pessoa está casada, alguma coisa ela tem que resolver lá. Pode ser medo de sair de lá, pode ser questões a finalizar com aquela pessoa, né? Eu conheço muitos casais, tanto de chama gêmea quanto de contrato de ascensão, onde os dois são solteiros. E nem por isso eles conseguem estar juntos, sabendo do vínculo. Às vezes os dois sabem do vínculo. Porque não é somente entender, eu amo aquela pessoa e tá tudo resolvido. Não. O que me impede de estar com aquela pessoa? São minhas crenças, são meus medos, é o meu desejo de transformar a pessoa no jeito que eu quero que ela seja, porque eu não quero me trabalhar, né? Então, tudo isso está nos impedindo de estar com aquela pessoa. Então, é importante entender que o simples fato de saber não vai mudar. Então, o outro despertar hoje, amanhã, não quer dizer que amanhã vocês vão estar juntos. A outra pessoa pode compreender, e muitas vezes as pessoas perguntam isso para mim nas sessões, né? Mas, Júlia, ele entende, ou ela entende que a gente tem esse vínculo? Ela sente, ele sente esse vínculo? Sentir, o outro sente. Agora, como que ele vai encarar isso? Como que ele vai assumir isso? Se ele vai aceitar? Eu tenho pessoas que eu acompanho, então, que tem uma clara noção do que elas estão vivendo, que estão muitas vezes em negação, que muitas vezes se colocam em bloqueios, e claramente eles falam, aqui eu não quero mais, aqui eu não quero se for assim, aqui... Então, e essas pessoas, teoricamente, estão despertas. Vocês entendem que não é simplesmente entender o vínculo, né? Por isso que eu falo que o despertar, ele é em diversos níveis, e ele vai evoluindo. Então, você hoje não entende o seu vínculo, você não entende o seu processo como você entendia há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, para quem está em processos mais longos, né?
Então, por quê? Porque você evoluiu de nível. A verdade, que era aquela verdade aqui, não será a mesma verdade aqui. E não é uma questão de tempo, tá? Porque a gente pode ficar presa no mesmo lugar durante anos e anos se a gente não se trabalhar. Então, cada vez mais a gente vai entendendo que a gente vai tendo o real controle de agir e não de reagir. De estar diante do outro e falar, nossa, aqui eu tô com medo. Aqui eu tô com medo de ser rejeitado. Aqui eu tô com medo que essa pessoa me passe para trás. Aqui eu tô com medo de ser enganado. Aqui e realmente acolher esse medo, né? Hoje mesmo uma chaminha falou assim, eu tô com dor, eu tenho medo de sentir dor. Mas que dor é essa? Você não sabe se você vai sentir essa dor. Você não sabe se você vai ser humilhado. É o medo lá do futuro, do que pode acontecer, né? E em vez de olhar, foi o que eu disse para ela, assim, olhe, acolhe esse medo. Ele tá te mostrando, olha, aqui tem uma ferida de humilhação. Essa ferida de humilhação talvez mostre que você não tá totalmente ok com quem você é. Você não tá se aceitando, se assumindo e se amando por quem você é, tá? Então, tá vendo como esse medo, essa questão, vem trazer a dor. Essa pessoa sabe do percurso que ela tá. Essa pessoa, ela sabe do amor que ela sente pela outra pessoa. Mas ela se pega dizendo coisas e depois ela fala assim, nossa, nem eu tô me reconhecendo. Eu não tô entendendo que eu tô passando por isso. Por quê? Porque isso tava tão profundo que tava fazendo ela reagir de uma maneira que talvez não fosse o que o coração dela quisesse. Realmente não deveria ser, né? Do que a alma desejava. Mas tá tão forte, esse mecanismo ele tá tão bem instalado que antes de perceber, a pessoa já reagiu. Tá? Então, a gente tem que ir desinstalando aos poucos. E para desinstalar, a gente tem que viver situações onde essas emoções vêm, ou onde esse medo vem, né? Porque às vezes nem precisa acontecer. Às vezes a gente está com medo de uma coisa que não está acontecendo, que não vai acontecer. Mas a gente, toda vez que a gente recebe essa angústia, essa energia, a gente tem que falar assim, pera um pouco, isso é real ou isso faz parte do meu medo? Né? Porque senão eu não vou tomar decisões pelo que eu quero, mas eu vou reagir para tentar me proteger daquilo que eu tenho medo. Então, não, o simples fato de saber do vínculo, o simples fato de estar desperto para o vínculo não vai fazer com que vocês consigam estar juntos, independente do processo de vocês, se as curas não forem feitas. Até porque eu sempre explico para as pessoas, né, quando elas estão em sessão de confirmação, quando eu mostro a minha tabelinha em Bovos, eu falo que tem um lugar lá que para mim vem o despertar de consciência. Né? E para mim, o que é despertar a consciência? Não é consciência do vínculo, não é? É começar justamente a ter consciência, trazer para o nosso consciente esses gatilhos inconscientes nossos que nos fazem reagir, ou nos fazem escolher, ou nos fazem agir de tal maneira, tá? E que não é a maneira que a gente, se a gente não tivesse com medo, agiria. Tem uma carta de tarô, quer dizer, não é de tarô, é um oráculo, que fala assim, imagina como seria se todos estivessem curados. Seria tão simples. Se a gente não tivesse medo das consequências, se a gente não tivesse medo de rejeição, medo do que os outros vão falar, medo de se arrepender, medo. Se a gente não tivesse constantemente no medo, seria muito mais simples da gente fazer as coisas, decidir fazer as coisas. E é por isso que a gente tem que sair dessa energia de medo. E cada vez mais para a energia de luz. Luz, amor, amor, amor. E amor é em relação a quem? Não ao outro. Em relação a nós. Né? Em relação ao que a nossa alma está falando. E claro, que isso inclui a outra pessoa em algum momento, mas sobretudo nós. O que faz vibrar a sua alma? Não importa o que o outro vai achar. Né? Daí também é trabalhar para sair das expectativas, tá? Mas é sempre o nosso coração em primeiro lugar. E toda vez que vem essa energia que vai tentar te levar para o medo e que vai novamente tentar te colocar naquela bolha de medo, é você centralizar com o seu coração e olhar para a energia com amor. E agradecer o seu mental ferido que ele quer te proteger. E falar, não, eu não preciso dessa proteção agora. Eu não preciso dessa proteção para o futuro, desse futuro que eu nem sei o que vai acontecer. Né? Aqui no momento tá tudo seguro e eu posso soltar esse medo. Bom,
Não esquece de deixar seu like se você gosta do meu conteúdo, de enviar para uma pessoa que você acha que pode se interessar por esse conteúdo, tá? Deixa o seu comentário, eu gosto, nem sempre eu respondo todo mundo, mas eu sempre tento ao máximo ler todos eles, a gente perde alguns, mas ler todos eles, tá? E também se vocês têm perguntas, às vezes eu posso trazer como tema de vídeos, tá bom? Um beijo e até a próxima.